Este vídeo é totalmente sobre o que provavelmente é a forma mais básica ou simples de destilação que você provavelmente vai encontrar como um entusiasta da arte da destilação. Estamos falando sobre as primeiras destilações. Eu espero responder todas as suas perguntas, esclarecer qualquer dúvida que você tenha e deixar você seguir seu caminho tranquilo, para que não precise se preocupar com as primeiras destilações todos os dias. Olá, Chasers! Espero que estejam tendo uma ótima semana. Sou o Jesse, este é o Still It e já faz tempo. Geralmente faço vídeos que abordam técnica, mas com foco em descrever uma receita ou objetivo específico na destilação. Às vezes, faço vídeos mais de bate-papo e mais nerds sobre alguma técnica ou ideia específica da destilação. Eu gostaria de mudar isso um pouco, e ao invés de ter que fazer um produto no final, eu quero realmente destilar nos vídeos, mostrar na prática o que estou fazendo. Mas o objetivo, o principal propósito do vídeo é a técnica. Hoje faremos isso com as primeiras destilações. Vamos começar. Não se preocupe, vamos entrar na parte prática bem em breve, eu prometo. Acho vantajoso, especialmente para novos destiladores, ter contexto sobre o que é uma primeira destilação e por que realizá-la, para que isso fique claro ao discutirmos o restante. Na minha opinião, uma primeira destilação é feita por 3 razões ou objetivos. A primeira é reduzir uma grande quantidade de mosto para um volume mais manejável que possamos passar pelos nossos alambiques. E fazer isso torna toda a operação um pouco mais econômica. Número 2 é aumentar o teor alcoólico dos níveis de fermentação até um ponto que será vantajoso para nós mais tarde. Você vai notar que não disse que mais alto é melhor, pois nem sempre é. Falaremos sobre isso depois. E número 3, a última coisa que na minha opinião é importante em uma primeira destilação é preservar o máximo possível do sabor do mosto, porque isso não é uma operação de precisão, é mais na base da marreta. E queremos mexer nos sabores, no que queremos e no que não queremos quando chegarmos à parte mais precisa das coisas. Esse é outro vídeo. Resumindo, os destiladores usam a primeira destilação para reduzir o volume do mosto. Assim conseguimos colocar ele mais facilmente no alambique depois e aumentar o teor alcoólico para ajudar a alcançar nossos objetivos na destilação final. Isso vem depois. E tentamos preservar o máximo de sabor possível. Então, como fazemos isso? De modo geral, isso vai ser feito com um alambique simples. Vamos operar o alambique de forma relativamente intensa e rápida. Estamos mais preocupados com a velocidade, uma questão de economia nessa escala, porque ser preciso não afeta muita coisa. E não estamos preocupados com os cortes. Vamos manter absolutamente tudo e lidar com isso mais tarde. Vamos falar sobre o equipamento e os detalhes. Para rodar ou operar uma destilação bruta, você precisará de alguns equipamentos, como um alambique. Agora, sinceramente, você pode usar quase qualquer tipo de alambique para isso. Não é um grande problema. Mas como eu disse, estamos falando de economia aqui e também de simplicidade, facilidade de uso e por aí vai, para as destilações brutas. Isso significa um alambique simples. O que é um alambique simples? Primeiro de tudo, você vai precisar de uma panela, uma caldeira, um recipiente, um vaso, chame como quiser. Algo onde possamos colocar o mosto. O mosto é um material fermentado pronto para destilação. Já falo mais sobre isso. Panelas ou caldeiras vêm em todos os tipos de formas e tamanhos, com todo tipo de acessórios e detalhes. Mas no fim das contas, tudo o que ela realmente precisa fazer é segurar o nosso mosto. Há bastante espaço interno para isso, que já está resolvido. Também precisamos aquecê-la, e existem várias formas de fazer isso. Você pode aquecê-la com gás. Assim. Uma observação rápida sobre destilação com aquecimento a gás. 2 coisas me vêm à mente para iniciantes. Uma é a segurança. Sim, isso pode ser um hobby muito seguro. Muito confiável, mas você precisa saber que estamos lidando com substâncias inflamáveis aqui. Se você tem uma chama aberta, já sabe onde isso pode dar, certo? Sim, você pode fazer isso. Se já tem o equipamento, pode ser mais econômico dessa forma.
mas você precisa ser muito, 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 muito cuidadoso com a segurança, ok? Outra questão é que, dependendo do equipamento, pode ser difícil ajustar a energia enviada ao alambique a gás. Nas primeiras destilações, isso não é uma preocupação. Queria apenas dizer que isso acontece de verdade. Se você está usando, não é algo ruim. Mas hoje eu vou usar isso aqui, uma resistência elétrica que de muitas maneiras é muito mais fácil. Certo, então isso ainda tem um sistema de triclamp ferrule que permite que a gente acesse direto ali. Esse alambique é bem modular e praticamente tudo é montado com triclamps e ferrules. Então a gente pode simplesmente tirar o pequeno tampão que usaríamos se fôssemos aquecer isso com gás, colocar os elementos e prender tudo com um triclamp. Se você é novo na destilação, talvez ainda não tenha ouvido falar desse conjunto de ferrule e gacheta. Aqui está o sistema de triclamp, muito popular na destilação. Isso significa que podemos montar e desmontar nossas peças de destilação como Lego, permitindo várias configurações diferentes. Isso meio que faz com que o equipamento que você tem vá além, em termos do que você pode fazer com ele. Então, tem uma férula na ponta do... Espera aí, foca nisso, não no meu rosto, câmera, uma férula na ponta da peça do equipamento que queremos juntar com um pequeno sulco nela. E esse pequeno sulco é para encaixar a, chega mais perto, a gacheta, que vai impedir que tudo vaze, certo? As outras peças do equipamento também possuem férulas, permitindo montar de qualquer forma, desde que sejam do mesmo tamanho. Elas se encaixam assim. Você vai notar que as férulas são anguladas, e isso é para interagir com a braçadeira. Quando a braçadeira envolve a peça do equipamento que estamos usando, o pequeno parafuso de fixação, ou parafuso borboleta, ou como você quiser chamar. Aqui, puxa a braçadeira para juntar mais desse jeito, que pressiona aquelas peças angulares nas laterais das férulas, o que empurra os dois equipamentos juntos, ou, acho que, mantém eles juntos. Muito fácil de montar e desmontar, sem precisar rosquear ou desrosquear peças. Eu adoro esse sistema. A próxima parte de um alambique é basicamente algo para tampá-lo ou para segurar todo o vapor na parte de cima. Agora, novamente, essas peças existem em diversos formatos, tamanhos e designs. Alguns alambiques já possuem tudo isso integrado e você enche pela lateral. Mas no final das contas, a gente só quer uma maneira de segurar o vapor que vamos criar dentro do alambique. Mas, mais uma vez, usando um ferrule direcionando para o milpuna. Para um alambique simples, a coluna não faz absolutamente nada de especial. É literalmente só um tubo que vai direcionar o vapor para onde a gente quer. O formato e tamanho dela não são tão importantes para uma destilação de stripping. Ah, eu esqueci. Eu também esqueci. A gente precisa de uma forma de prender essa tampa no lugar ou segurá-la ali. Não é exatamente seguro deixar ela balançando em cima. E se ela só estiver apoiada ali, ou balançando, ou não estiver bem presa ou selada, vamos perder vapor. Não queremos isso. O jeito antigo de fazer isso é com uma pasta de farinha. Você faz uma pasta com farinha de centeio ou até mesmo farinha de trigo comum até ficar quase como massinha de modelar. Você vai empurrando ela em todas as pequenas frestas, e conforme o alambique esquenta, ela basicamente cozinha, não fica dura e sólida, mas o suficiente para vedar o alambique. Todos os alambiques também possuem um modo de redirecionar o vapor, fazendo-o descer para a próxima parte do equipamento. Então isso aqui é só 2 tubos de inox, com curvas de 90 graus mais uma vez, com flanges nas extremidades. Mais uma vez, muitos alambiques diferentes vão ter formatos diferentes para isso. Tudo isso pode ser uma peça só. Pode ser algo mais moldado, mais esculpido. Acho que é assim que você chamaria. No fim das contas, tudo o que isso precisa fazer é começar a direcionar o vapor de volta para baixo para conectá-lo ao nosso condensador. Você novamente encontrará vários tipos e tamanhos de condensadores. Este é um condensador do tipo Shelling Tube, ou um condensador shotgun. É um recipiente, uma carcaça externa por onde podemos bombear água.
A água entra por uma extremidade, sai pela outra extremidade e flui por toda a parte externa desse tubo grande. O único lugar que ela não chega é dentro dos tubos pequenos. Então o vapor ele vai entrar por uma extremidade. Ele vai ser cercado por água mais fria e à medida que o vapor passa por aqui, ele vai ser resfriado até o ponto em que sai pela outra extremidade. Com sorte, se estivermos operando corretamente, ele sai como líquido. Tudo isso está basicamente cheio de água se movendo devagar, exceto pelos tubos centrais onde passa o vapor. Água fria faz o vapor quente ficar frio. Vapor frio transforma-se em líquido. Vamos simplificar e colocar isso no alambique. Nem todos os alambiques vão ter isso, mas é bem comum ter um adaptador ou um redutor, algum tipo de mecanismo na ponta do condensador para basicamente facilitar a nossa coleta. Então, vamos coletar o destilado por essa pecinha aqui, em vez da parte grande no final do condensador ali. Montamos agora um alambique simples. Mas como diabos esse negócio funciona? Basicamente você coloca o líquido aqui dentro, o mosto que contém o álcool e os sabores que queremos. A gente enche, liga, esquenta, começa a ferver e criar vapor. Esse vapor vai subir pela panela, passar pela coluna, ser redirecionado aqui por cima para o condensador, que vai transformá-lo de volta em líquido. E vamos coletar o líquido na parte de baixo. Vamos conversar um pouco. Falar um pouco sobre por que isso é algo tão especial e por que isso permite que a destilação seja possível. Vamos encher isso aqui, infelizmente. Como sou youtuber e fiz tudo ao contrário para mostrar, vamos tirar a tampa. Certo? Hora de colocar um pouco desse mosto no nosso alambique. E para o propósito deste vídeo, o que estou fazendo aqui, a receita do mosto realmente não é relevante ou importante. Fiz um vídeo sobre isso há um tempo, prevendo o interesse de algumas pessoas. O processo de destilação bruta será sempre o mesmo, independentemente do que você faça. Você pode usar sistemas mais sofisticados, como alimentados por gravidade, bombas ou similares, para transferir o mosto do fermentador ao alambique. Sinceramente, mesmo com um mosto grande como esse, eu sempre uso baldes. Um pote ou balde para pegar o mosto e outro pote ou balde para transferir, assim eu não derramo o mosto por todo lugar. Agora podemos despejar no alambique. Considere algumas coisas. Primeiro verifique se está realmente fechado e se as válvulas estão desligadas, se houver. Tampões ou plugs estão no lugar. Assim, quando despejarmos isso, não acabe derramando no chão. Balde número 2. Neste ponto, bem, na verdade, antes desse ponto, você realmente deveria considerar o tipo de alambique que você tem e também a textura do mosto. Resumindo, existe um problema chamado de queima no fundo. Se você tiver pedaços grandes boiando no mosto e a intensidade do aquecimento do alambique for muito alta, você vai acabar queimando alguma coisa. Eu não tenho esse problema aqui. Eu coei todos os pedaços grandes quando preparei o mosto. Alguns alambiques, sabe, tipo quando você está fazendo bourbon tradicional, você está praticamente destilando algo que é quase mais uma pasta ou sólido do que um líquido. Mas especialmente se você tem elementos expostos, você não quer quase nenhum pedaço ou grânulo flutuando aqui dentro. Muita gente gosta de decantar ou clarificar o mosto e tirar o fermento da suspensão antes de fazer isso. Algumas leveduras precisam disso, principalmente se usar turbo ou similar, então considere essa opção. Esta levedura é específica para whisky. Ela prefere que o mosto vá um pouco turvo para o alambique, e eu, assim como muita gente, acredito que isso deixa o sabor ainda melhor. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Deixa eu colocar mais um desses aqui. Terceiro balde entrando. Então isso vai dar um pouco menos de 30 litros. Esse é um bom momento para falar sobre arraste de espuma. Ao ferver algo, bolhas são criadas. E quando você ferve um mosto que tem a tensão superficial e o teor de proteínas certos, ele vai formar espuma.
O problema é que se criarmos espuma demais muito rápido, ou seja, se estamos formando espuma no mosto mais rápido do que ela está estourando ou se dissipando, essa espuma só vai se acumulando cada vez mais. Ela vai subir por toda essa panela, passar pela coluna e começar a jorrar aquela espuma desagradável pelo outro lado. Nesse ponto, a gente não está destilando. Basicamente, estamos só percolando o mosto. Isso não é nada bom para uma primeira destilação, sinceramente, para a qualidade do produto. Não é um grande problema, mas vai significar que você vai ter sujeira por aqui que vai precisar limpar em algum momento. Então, tem algumas coisas que podemos fazer para garantir que isso não aconteça. Primeiro, e para mim o principal, é não encher o alambique demais. Você provavelmente vai querer reservar cerca de 1/4 do volume da panela para o espaço livre. Assim você tem espaço para a espuma se formar e se dissipar. Uma observação rápida para dizer que quase todos os equipamentos que estou usando hoje estão disponíveis em chazethcraft.com, mas desculpe, pessoal, por enquanto, só nos Estados Unidos. Temos 2 depósitos, um nos Estados Unidos e outro na Nova Zelândia, e estamos tendo dificuldades para conseguir os mesmos produtos. Estamos trabalhando nisso. Estamos tendo dificuldades para conseguir todos os mesmos produtos em ambos os depósitos. Assim não preciso repetir esse discurso estranho sempre que falo disso. Mas, se você estiver interessado no alambique ou em qualquer uma das outras versões dele, e você estiver nos Estados Unidos, acesse chazethcraft.com. Podemos adicionar algo ao mosto para ajustar a tensão superficial e ajudar a dissipar as pequenas bolhas de espuma mais rápido. Isso nos ajudará. E eu gosto de usar simplesmente manteiga comum. Pense em, você sabe, uma pia grande, cheia de água com sabão, cheia de espuma. Se você adicionar algumas colheres de chá de azeite, muitas dessas bolhas somem rápido. É basicamente o mesmo acontecendo aqui. E nós também podemos adicionar um desses caras ao alambique. Isso é um visor de vidro. Mesma coisa, existem vários formatos e tamanhos. A ideia geral é que isso não muda em nada o funcionamento do alambique. Não tem prato, não tem recheio, não tem nada aqui dentro. Mas o que isso faz é permitir que a gente veja dentro da coluna. E se você colocar isso bem na base da coluna, bem no topo do caldeirão, a gente consegue ver se está começando a dar sinais de que vai transbordar. E aí podemos combater isso. Hora de ligar o elemento. Estou usando um controlador que me permite selecionar a porcentagem de potência. Na minha opinião, não é uma boa ideia operar um alambique simples, especialmente com um PID. Então, isso me dá de 0 a 100% de potência. Não estou escolhendo temperatura ou algo assim. Vamos ligar isso, ligar o aquecimento e ajustar para 100% para começar a esquentar. Ótimo momento para preparar a água e deixar a saída do destilado pronta. Vamos resolver primeiro a questão da água. Como você lembra, este é um condensador tipo Schellen ou de feixe de tubos. Queremos que a água circule ao redor da parte externa desses pequenos tubos por onde o vapor vai passar. Para ser justo, se você é novo, talvez eu tenha complicado. Resolva isso antes de encher o alambique para evitar o estresse de correr contra o tempo. Há várias formas de fazer isso, mas a mais simples é conectar tudo com mangueiras de jardim. Eu sempre prefiro no meu condensador de produto que a água fria entre por baixo e saia por cima. Isso significa que a gente tem um fluxo constante de água por todo o condensador. Se ela pingar por cima, pode escorrer só pela parte de trás do condensador até embaixo. Assim você usa só metade dele. Também significa que a água mais fria está lá embaixo, bem ao lado da saída. Isso nos dá um pouco mais de possibilidade de ajuste em relação a como usamos o condensador. Mangueira de jardim número 1 será minha entrada. Vou encaixá-la aqui. Infelizmente, o diâmetro é bem parecido. Então, um truque legal é esquentar um pouco. Soprador térmico, pistola de pintura. Você pode fazer isso até com um isqueiro. E vamos segurar isso no lugar com uma pequena abraçadeira de mangueira. Incrível! Vamos fazer a mesma coisa para o saída na parte de cima. A água entrando aqui embaixo está conectada à torneira.
A água saindo por cima, eu só estou direcionando para a pia. Você pode usar isso como quiser, por exemplo, direcionar para um reservatório e regar o jardim. Algumas pessoas têm grandes reservatórios pelos quais bombeiam a água, assim não desperdiçam água, não usam água nova, apenas reciclam. Fica a seu critério. Mas, depois que tudo estiver encanado, eu recomendo muito que você ligue nesta etapa para ver se há vazamentos, porque a última coisa que você quer é descobrir problemas com o alambique enquanto está tentando usá-lo. Deixe-me ligar isso aqui. Vamos checar se está indo até a pia sem vazamentos. Ótimo, a água está chegando bem até a pia. Posso sentir que o condensador está frio ao toque, ou melhor, fresco ao toque. É basicamente a temperatura da água subterrânea, por incrível que pareça, e não há vazamentos. Então, na parte da água, está tudo certo. Estritamente falando, você realmente não precisa deixar a água ligada neste momento. Se você é novo nisso, eu entendo ligar e deixar ligado para garantir que não vai esquecer depois ou ficar confuso com isso. Costumo ligar a água pouco antes de o alambique começar a produzir ou ajusto o fluxo conforme necessário. Saber o fluxo necessário depende da sua experiência com o equipamento, pois cada um é diferente, assim como a temperatura da água subterrânea. E assim por diante. Depois de algumas destilações, isso vai se tornar algo natural para você, eu prometo. Resumindo, o alambique está montado, o mosto já foi colocado e está esquentando, a água está conectada e pode correr ou não, conforme sua preferência. Sabemos que está funcionando bem e sem vazamentos. O único problema que precisamos resolver agora, antes de realmente começarmos a destilação, é que o líquido vai sair por aqui. Precisamos coletá-lo em algum recipiente de maneira adequada. Acho que é assim que você chamaria. Como estamos fazendo uma destilação bruta, não vamos fazer nenhum corte. Vamos guardar tudo o que sair daqui para destilar novamente depois. Eu gosto de usar um recipiente grandão, assim não preciso me preocupar com transbordar ou ficar trocando as coisas. É mais fácil, ocupa menos espaço na destilaria. Por que não faria isso, né? Então a gente pode simplesmente colocar nosso panelão aqui embaixo. Mas isso é meio ridículo porque vai ter líquido pingando daqui até lá embaixo, vai espirrar e respingar. E sei lá, parece bobo para mim. Então eu sempre apoio um pouco mais perto do bico. Se o topo do recipiente estiver relativamente perto do bico, fico satisfeito. É isso, mais uma dica de segurança para novos destiladores. Agora estamos no modo relax, o alambique montado, tudo funcionando. Não preciso fazer nada, só espero esquentar. Então, agora é um ótimo momento para conferir se está tudo como deveria. Meu recipiente de coleta está no lugar? Sim. A água está boa? Sim. Está tudo firme e sólido? Nada vai tombar. Isso não está apoiado de forma instável. Quando o líquido entrar, não vai tombar. Verifique todas as conexões e certifique-se de que está tudo bem apertado. E dê uma última olhada em toda a área de trabalho, certificando-se de que está tudo mecanicamente em ordem, verificando todos aqueles itens típicos de segurança contra incêndio. Certifique-se de que você está confiante e pronto para começar a operação. Lembrando que no momento ainda estamos operando a 100%. Outra dessas dicas para evitar que o alambique vomite é garantir que, assim que estivermos prontos para começar a retirar o produto do destilador, a gente reduza um pouco a intensidade rapidamente. Como sabemos disso? Bem, poderíamos simplesmente ficar aqui, esperando algo começar a acontecer. Eu não gosto de ser passivo com a destilação, prefiro ser proativo, quero saber o que está acontecendo. Na minha opinião, a forma mais fácil é apenas sentir o alambique. Comece pelo topo, pois é a parte mais fria. Não se queime, passo a mão pela coluna, sentindo onde começa a esquentar. Ainda está na temperatura ambiente até aqui. Tudo isso está frio, meio morno, um pouco mais quente aqui no topo do alambique. Quando você alcança o nível do líquido, fica bem quente e é desconfortável deixar a mão ali. Então, a maneira de interpretar isso é, quando fica desconfortavelmente quente no topo da coluna, você está a segundos de o líquido começar a sair aqui pela ponta, ou pelo menos começar a pingar. Quando você chega perto do topo da panela, mas naquela parte que não está totalmente conectada a algo em contato com o líquido.
Quando aquilo começa a esquentar, sabe, você tem algo entre, digamos, 2 minutos e 10 minutos, dependendo do tamanho do alambique e de quanta energia você está colocando na panela. Então agora isso aqui ainda está só morno aqui em cima. Eu tenho pelo menos, estou supondo, uns 10 minutos até esse alambique começar. É só uma maneira simples de saber quando você precisa estar pronto para realmente começar a prestar atenção no seu alambique. Falo com vocês quando começar a esquentar aqui. Eu preciso agradecer imensamente aos apoiadores do Patreon. Obrigado, apoiadores do Patreon, por serem as pessoas que nos apoiam dia após dia, mês após mês. Nós realmente agradecemos demais, pessoal. Muito obrigado. Ah, e adivinhem, atualização. Viu a camisa que estamos fazendo com a Into the AM? Eles concordaram em fazer o verde que brilha no escuro pra gente, o que é muito legal. Eu vou compartilhar a arte final no Patreon assim que eu puder. 10, na verdade, provavelmente mais uns 15 minutos depois, estamos chegando ao ponto em que está desconfortavelmente quente, bem aqui e bem quente lá em cima. Então estamos chegando bem perto. Vou diminuir a potência para 58%. Gosto de deixar em cerca de metade da potência. E o motivo de eu querer fazer isso é porque se deixarmos isso funcionando a 100%, as chances de o alambique espumar e arrastar líquido aumentam muito. Na verdade, para te mostrar como vai ficar, que tal eu colocar de volta em 100 para você? Mas a ideia geral com a potência em uma destilação de stripping é deixar o mais alto possível pelo maior tempo possível, simplesmente porque isso vai acelerar o processo e realmente não piora o produto. Então, assim que estivermos perto da temperatura de coleta, ok, aí está. Olha, já temos gotas. Vamos diminuir a potência e isso vai ajudar a equilibrar a criação de bolhas e permitir que elas se dissipem. É como se fosse o hot break quando você está fazendo cerveja. Então, o ato de ferver meio que consome o potencial de formar bolhas. Não é exatamente assim que funciona, eu acho, mas é assim que eu penso sobre isso. Então, se a gente deixar funcionando, digamos, a 60% por uns 25 minutos e depois aumentar a potência, temos uma chance muito, muito maior de passar por todo o processo sem que o alambique vomite. Como temos o visor de vidro e podemos ver, se você quiser, pode simplesmente sentar aqui e observar, rodar a 100% até começar a baixar. Fica totalmente a seu critério, depende mesmo de quão rápido você quer terminar o processo. Quando as gotas começarem a pingar do alambique, ainda precisamos fazer algumas coisas para garantir que tudo esteja funcionando bem. A primeira coisa é tocar o fluxo de destilado saindo do bico e garantir que ele esteja frio. Estamos apenas verificando se o sistema de resfriamento funciona corretamente. Também queremos verificar visualmente e, se necessário, apertar todas as conexões entre as peças. Estamos procurando por vazamentos. Qualquer líquido saindo, vapor é realmente difícil de ver e isso é um pouco preocupante em termos de segurança, porque é bem provável que o vapor que sai de qualquer uma dessas rachaduras, se houver um vazamento, seja inflamável. Se estiver em espaço confinado, não é bom. Destile com portas e janelas abertas, ou em área ampla ou ao ar livre. Um truque que você pode usar é utilizar uma superfície fria, lisa e brilhante. Estou procurando algo à mão no momento. Sabe de uma coisa? Meu celular provavelmente vai funcionar, e você pode segurar um espelho de vidro, seja o que for, perto de todas essas rachaduras e procurar por embaçamento no vidro ou no espelho, ou, no meu caso, no meu celular. Não estou vendo nada, estamos bem. Agora que ajustamos tudo e está seguro, vou analisar se o líquido está sendo resfriado demais. Há 2 motivos para isso. Um deles é que você pode acabar com um destilado um pouco mais áspero e picante se você estiver resfriando demais no condensador, em termos de potência de resfriamento. O segundo ponto é que usamos mais água do que precisamos, e acho que é o caso agora. Isso aqui está tão frio quanto a nossa água subterrânea que eu acho que está em torno de 12 graus Celsius aqui no momento. E não precisa estar tão fria assim. Eu gosto de buscar algo em torno de 20 graus Celsius. Esse é o meu ponto ideal. Então deixa eu ir lá ajustar um pouco a torneira, diminuir um pouco o fluxo, ver se isso se reajusta.
Começo de uma golfada. É por isso que é muito útil ter o visor ali. Vamos? Bom, na verdade, deixa eu pegar um close disso com o celular antes que fique muito exagerado. A melhor coisa a fazer quando começa uma golfada é simplesmente desligar a energia imediatamente. Desligue por uns 30 segundos, você vai ver como isso caiu rápido. Espero que você consiga ver daí. Depois, diminua a potência e ligue de novo. Quando chegamos a esse ponto, tirando, claro, desmontar o alambique e tirar um pouco do mosto fermentado ou colocar outra coisa lá dentro, realmente a única coisa que você pode fazer é ajustar a potência. Tome cuidado, pois tudo está muito quente agora e não dá para mexer facilmente. Mas você deve perceber bem rápido que a saída vai começar de novo. E espero que isso continue sob controle. Estamos de volta funcionando a 60% da potência e temos destilado saindo aqui no final, o que é bom, e nenhum sinal de arraste. Mas isso pode ser uma armadilha, pode te pegar de surpresa, pode estar, sabe, bem aqui embaixo, se acumulando devagar. E pode levar 15 minutos para chegar a esse ponto. Ter um visor de nível é muito útil se você vai ficar aqui observando. Se você não tem um visor de nível, obviamente não faz ideia do que está acontecendo. Por isso, eu recomendo fazer uma destilação de arraste assim por uns 15, 20 minutos em uma potência mais baixa e depois ir aumentando devagar. Então, vou deixar isso por mais 5 minutos e depois disso, a cada, 2 ou 3 minutos, vou aumentar cerca de 5% da potência. E em breve, bom, deixa eu voltar aqui em uns 15 minutos e te conto como estamos indo. Eu aumento isso a cada 2 minutos por uns 15 minutos. Agora já estamos em 100% de potência há 10 minutos. Estou bem confiante de que posso deixar em 100% agora e deixar isso acabar. Como já resolvemos o problema de arraste, não nos preocupamos mais com isso. Veja o visor e entenderá por que não queremos aquele arraste passando pelo alambique, assim evitamos limpar tudo isso. Mas agora que resolvemos isso, vamos conversar sobre a velocidade com que você pode operar isso aqui. Como eu disse, queremos fazer a destilação de arraste de forma relativamente forte e rápida, puramente do ponto de vista da economia de tempo. E as duas principais coisas que vão te limitar são: primeiro, a quantidade de energia que você pode colocar na caldeira e segundo, a quantidade de resfriamento ou capacidade de condensação que o seu condensador de produto vai ter. Mas a ideia geral é que você pode continuar aumentando a potência que entra no alambique, seja em um controlador elétrico, gás, mais lenha no fogo se você for bem à moda antiga, o que quer que seja, até chegar a uma de duas situações. A primeira é quando você atinge a potência máxima. Não dá para passar da potência máxima, a menos que adicione outro elemento. A segunda situação é que você vai começar a ter um líquido muito quente ou até mesmo vapor saindo da ponta do seu condensador. Se você alcançar a primeira situação, ótimo! Essa é a velocidade máxima de operação. É o que acontece comigo agora. Só há um elemento na panela, 2 kW. Se você começar a obter um líquido bem quente, e eu diria, qualquer coisa acima de uns 30 graus Celsius, você provavelmente vai querer resolver a situação. Tudo o que você precisa fazer é aumentar a quantidade de fluido que está indo para o seu condensador. Dependendo do condensador, chega uma hora em que aumentar a quantidade de líquido que passa por ele dá retornos cada vez menores, ou seja, mais vazão já não traz muito mais resfriamento. Se o condensador for bem curto, ou se for um condensador Liebig, que também é um condensador de tubo e camisa, mas só tem um tubo passando pelo meio, isso pode acontecer com você. Este condensador possui alta capacidade de resfriamento e condensação, lidando com tudo perfeitamente. Na verdade, meu palpite é que eu provavelmente conseguiria usar 2 elementos nesse alambique se eu me desse ao trabalho de fazer isso eu mesmo. Provavelmente chegaria perto disso. Ou seja, você pode aumentar a potência e a água se precisar até o ponto de operar isso o mais rápido possível, mas ainda assim terá um líquido devidamente condensado em temperatura ambiente saindo no final. Você também pode perceber que agora que estou operando este alambique há algumas horas, a vazão de saída diminuiu. A ideia aqui é que coletamos muito do líquido mais volátil neste recipiente.
Então isso exige mais energia. O líquido no recipiente precisa estar a uma temperatura mais alta para continuar fervendo. Isso exige mais energia. Então, se você estiver em um ponto onde tem uma pequena margem no seu controlador de potência, pode ir aumentando isso devagar. Pequenos incrementos ao longo de toda a corrida. Agora que já avançamos bastante nessa corrida, posso começar a pensar em quando quero parar. E, sinceramente, para corridas de stripping, o jeito mais fácil de saber quando parar é pelo ABV. Vamos ver isso. Este é um alcoômetro. Basicamente, é um densímetro com uma calibração um pouco diferente e uma escala diferente impressa no papel dentro dele. A ideia é que você coloque isso para flutuar no destilado que deseja medir e onde o líquido cruzar a escala, esse é o ABV daquele líquido. Agora, podemos pegar uma amostra em um frasco de amostra assim. Quando você tiver líquido suficiente no frasco para que o alcoômetro esteja realmente flutuando, você pode perceber apenas dando um leve toque no topo e observando ele balançar para cima e para baixo. As pessoas costumam gostar de dar uma pequena girada para garantir que não haja bolhas do lado de fora do alcoômetro. E agora, basta dar uma olhada bem de perto, sem erro de paralaxe. Então abaixe-se até ficar na mesma altura do líquido. E você deve ler a partir da parte inferior do menisco, onde ele cruza a escala. Esse é o teor alcoólico, ABV, que você tem. E só fique atento que esses instrumentos geralmente têm duas escalas. Uma é Proof, a outra é ABV. Proof é simplesmente o dobro do ABV. Eu penso em ABV, não em Proof, mas isso é totalmente com você. Então aqui temos cerca de, vou dizer, 13%. Lembrem-se também que esses equipamentos são calibrados para uma temperatura específica. Este aqui está calibrado para 20 graus Celsius, que por acaso é a temperatura que eu gosto que saia do meu bico de saída. Mais um motivo para ajustar bem essa temperatura. Você não precisa ficar esquentando ou resfriando uma amostra, nem usar calculadoras para ajustar isso. Se você errar 2 ou 3 graus, não me preocuparia, mas errando 5 ou 10 graus Celsius, isso pode distorcer bastante suas medições. Agora, não há absolutamente nada de errado em coletar amostras assim em uma proveta. E para ser sincero, se eu estivesse fazendo uma destilação final, não uma destilação de arraste, e fosse usar um alcoômetro, provavelmente seria assim que eu faria. Falaremos mais sobre isso no vídeo sobre a destilação final. Mas para a destilação de stripping, podemos usar um papagaio. Agora temos o destilado fluindo para o lado de coleta do papagaio até o fundo. Ele sobe pelo tubo interno, transborda para essa pequena área de coleta, desce pelo bico e entra no nosso frasco de coleta do outro lado aqui. O que isso significa é que podemos colocar nosso alcoômetro bem no meio e podemos obter uma leitura em tempo real. O que isso significa é que enquanto o alambique continua funcionando, isso vai continuar nos atualizando e dizendo qual é o teor alcoólico. O problema é que não é exatamente perfeito. Acho que o pequeno problema com os papagaios, dependendo do que você está fazendo, é que não vai ser perfeito, certo? Tipo, essa gota que sai do alambique agora não vai ficar sozinha e empurrar todas as outras gotas à sua frente para fora. Vai haver uma certa mistura e uma espécie de borramento, como as pessoas costumam chamar. Para uma destilação de arraste, quem se importa? Agora estamos um pouco abaixo de 10%. Então, se estamos em 10% agora, isso provavelmente levanta uma pequena dúvida na sua cabeça. Quando é que a gente para a destilação de arraste? E não existe uma resposta exata e definitiva para isso, mas lembre-se do que falamos lá no começo. Qual é o objetivo de uma destilação de arraste? É reduzir o volume, é aumentar o teor alcoólico e é preservar o sabor. Você pode se perguntar, como aumentamos o teor alcoólico se já estamos em 10%, que era aproximadamente o do mosto no início? Você está totalmente certo, exceto pelo fato de que cada gota que saiu do alambique até agora tinha um teor alcoólico maior do que tem agora. E o que nos importa é o teor alcoólico médio, que está neste recipiente. Queremos reduzir o volume, certo?
Bem, colocamos 3 desses baldes ali e temos cerca de 2/3, talvez um pouco mais, neste recipiente agora. Então estamos no caminho certo para isso. Também queríamos preservar o máximo de sabor possível. E acredite se quiser, se você provar isso, pode parecer muito, muito sem gosto, mas ainda há muito potencial de sabor nesse destilado neste momento. Também tem um álcool muito bom aqui, cerca de 10% desse líquido que está saindo agora é álcool. A destilação visa obter álcool. Eu não quero desperdiçar isso, então minha regra geral, e isso é só uma regra geral, pessoal, façam do jeito de vocês. Minha regra geral é sempre, em qualquer situação, ao fazer a primeira destilação, ir até 15% de teor alcoólico, e eu paro em 15% de teor alcoólico, mesmo que seja 3 horas da manhã, e eu realmente precise ir dormir e não esteja com vontade de continuar. Ainda assim, vou até 15% de teor alcoólico. Eu vou até 10% se eu estiver me sentindo um pouco menos preguiçoso, mas ainda assim estou me sentindo bem preguiçoso. 5% geralmente é minha meta para qualquer destilação. Esse é meio que o meu padrão. E se eu estiver me sentindo industrioso, ou se for algo de que eu realmente quero extrair cada gotinha, ou se eu achar que tem um monte de sabor lá no fundo, eu vou até cerca de 23% de ABV. Então, para este aqui, estou pensando que provavelmente vou encerrar em cerca de 5% de ABV. E enquanto eu estava aqui falando, já caiu para 9%. Então estamos indo na direção certa. Mais 20 minutos depois, e agora estamos em cerca de 5%. Então, tudo o que preciso fazer é desligar a energia. Isso vai parar de pingar lentamente. Normalmente, eu espero uns 30 segundos, 1 minuto, antes de sair e desligar a água também. Agora, se você olhar dentro desta panela, pode perceber que ela está com uma aparência meio suja. Isso é normal nas primeiras destilações. Só deixei um pouco de mosto no fundo da panela, por isso ela parece suja. Mas muitas vezes você vai notar uma leve coloração só por causa da destilação mesmo. Não se preocupe, não é um grande problema. Isso será resolvido na destilação final. Se houver um pequeno transbordamento, não se preocupe. Não é um grande problema para o produto que vamos fazer a partir disso. Esta não é a etapa de acabamento da destilação. Isso vai acontecer no próximo vídeo. Colocamos 3 baldes que estavam praticamente cheios, ou melhor, 3 dessas panelas grandes dentro do alambique. Essa foi a quantidade de líquido que tinha no alambique para começar. Então começamos com 3 vezes essa quantidade, e agora está cheio até mais ou menos aqui com esta destilação. Então você vai acabar com algo em torno de 1/3, provavelmente um pouco menos de 1/3 do volume que você colocou no alambique. Isso é totalmente normal por aqui. Aliás, o líquido que sai do alambique na primeira destilação, depois de ter sido destilado uma vez, é frequentemente chamado de low wines. E essa regra de 1/3 a 1/4 é o motivo pelo qual é muito comum criar receitas de mostos para serem de 3 a 4 vezes o tamanho da capacidade e não encher até a boca. Pessoal, precisamos respeitar a capacidade do alambique para evitar transbordar. Então, vamos supor, só para facilitar a conta, que eu consigo colocar 50 litros de mosto no meu alambique. Eu vou fazer uma receita de mosto de 150 litros. Eu vou fazer 3 destilações iniciais. Eu vou acabar com provavelmente uns 40, 45 litros de low wines que podem voltar para o alambique e serem redestilados na destilação final. É só aproveitar ao máximo o seu equipamento. Obviamente, eu tenho uma quantidade muito maior de mosto aqui, mas isso é porque eu vou fazer outras coisas com ela. Então, o que eu preciso fazer agora é esvaziar esse alambique, enchê-lo novamente com mais mosto e destilar de novo e depois repetir esse processo. Estou pronto para gravar um vídeo de destilação de aguardente com vocês na próxima vez. Outra coisa, pessoal, armazenem seus low wines. Se for parar só alguns dias antes da destilação da aguardente, pode usar um recipiente com tampa, apenas certifique-se de que esteja bem fechado. Assim não ocorre muita evaporação.
Se for demorar muito mais do que isso para redestilar, é melhor pensar em usar um recipiente realmente vedado para não perder a parte dos anjos antes mesmo de destilar seu produto. E claro, agora que estamos começando a chegar a um teor alcoólico mais alto, eu realmente sugiro que você só use aço inoxidável ou vidro para armazenar. Definitivamente não plástico. Evite objetos de borracha. Não queremos que dissolvam no destilado. Tudo certo, pessoal? Espero que isso tenha ajudado alguns dos novos destiladores. Espero que isso tenha ajudado algumas pessoas que estão pensando em começar nisso, mas acabam ficando travadas com todo o jargão quando ele aparece rápido e de uma vez só nos vídeos de receitas. Nos vemos na próxima. Continuem se dedicando ao ofício. Até mais!